Graça e paz a todos. Reflexões de David Wilkerson. Primeiro, seja sóbrio e vigilante. Você pode não querer pensar nisso ou mesmo aceitá-lo, mas se você decidiu seguir a Jesus de todo o coração, Satanás marcou você para a destruição. E ele vai inundar sua vida com problemas de todos os tipos. O apóstolo Pedro adverte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sóbrios e vigilantes em suas orações. 1 Pedro 4:7. Em outras palavras, não é hora para leviandade. Você deve ficar sóbrio sobre as coisas espirituais, porque agora é uma questão de vida ou morte. Por que ser tão sóbrio? Porque o fim dos tempos está próximo e nosso inimigo aumentou o calor. Ele está nos perseguindo como um leão, escondido na grama, esperando uma oportunidade para atacar. Ele quer nos devorar para destruir totalmente nossa fé em Cristo. Alguns cristãos acham que não devemos nem falar sobre o diabo, que é melhor simplesmente ignorá-lo. Outros tentam raciocinar para que ele não exista completamente. Os teólogos liberais, por exemplo, argumentam que não existe diabo, nem inferno, nem céu. Mas o inimigo de nossas almas é real. Poucas figuras bíblicas foram identificadas de forma tão clara e extensa, e ele não vai desaparecer. Ele é descrito como Lúcifer, Satanás, diabo, enganador, estorvo, perverso, usurpador, impostor, acusador, devorador, Deus deste mundo ou deste século, governante das trevas e velha serpente. Essas descrições enfáticas me dizem que o diabo existe e sabemos pelas Escrituras que ele exerce um poder muito real. Mesmo agora ele está trabalhando na terra, em nossas nações, cidades, igrejas, lares e vidas individuais. E não ousamos ignorar seus métodos e estratégias de guerra. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se verificam entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Segundo, reconhecendo a voz de Deus. Aqueles que realmente conhecem a Deus aprenderam a reconhecer sua voz acima de todas as outras. Ele quer que você esteja absolutamente convencido de que ele deseja falar com você, dizer-lhe coisas que você nunca viu ou ouviu antes. Acredito que 3 coisas são exigidas daqueles que querem ouvir a voz de Deus. Primeiro, uma confiança inabalável de que Deus está querendo falar com você. Você tem que ser totalmente persuadido e convencido disso. Na verdade, Ele é um Deus que fala, e Ele quer que você conheça a voz dEle para que possa fazer a vontade dEle. O que Deus lhe diz nunca ultrapassará os limites das Escrituras. Segundo, tempo de qualidade e tranquilidade. Você precisa estar disposto a se fechar com Deus e deixar todas as outras vozes se calarem. É verdade que Deus fala conosco o dia inteiro, mas sempre que Ele quis construir algo em minha vida, sua voz veio somente depois que eu calei todas as outras vozes, exceto a dele. Terceiro, pedir com fé. Não obtemos nada de Deus, incluindo ouvir sua voz, a menos que realmente acreditemos que Ele é capaz de transmitir sua mente a nós, para nos permitir entender sua vontade perfeita. Deus não é uma provocação. Ele não permitirá que o inimigo o engane. Quando Deus fala, a paz se segue, e Satanás não pode falsificar essa paz. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para ele o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E quando ele tira as suas próprias ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E ao estranho não seguirão,
antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10, 2-5. Terceiro, o avanço do Evangelho. Quero que entendais, irmãos, que as coisas que me aconteceram resultaram antes para o avanço do Evangelho. Filipenses 1:12. Neste versículo, Paulo diz aos cristãos em Filipos para não se preocuparem com todas as coisas que ouviram sobre ele. E essas coisas incluíam grandes aflições e enfermidades. Paulo escreveu esta epístola enquanto estava preso em uma prisão romana. Nesse ponto ele era um guerreiro experiente do Evangelho, tendo suportado todas as dificuldades concebíveis e aflições humanas imagináveis. Se você estudou a vida de Paulo, você conhece os tipos de coisas que ele enfrentou: naufrágios, espancamentos, bofetadas, escárnios, perseguições, fome, sede, nudez, difamação de caráter. Aonde quer que Paulo fosse, ao que parecia, ele encontrava aflição, problemas e tristeza. No entanto, Paulo disse: nenhuma dessas coisas me comove. Atos 20:24. Além disso, ele acrescentou: nenhum homem deve ser movido ou perturbado por essas aflições, pois vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Nós lhes dissemos antes que sofreríamos tribulações. 1 aos Tessalonicenses 3, 3 e 4. Paulo estava tranquilizando esses crentes dizendo: eu sempre disse a vocês que se vocês andarem com Jesus enfrentarão aflições. Então, agora essas aflições vieram sobre mim. Por que vocês estão tão surpresos? Isso é nossa sorte designada na vida. Tente ter esta imagem em sua mente. Aqui estava um homem santo chamado por Deus para levar o Evangelho às nações. Em cada tarefa, o Espírito Santo sussurrava para ele: Paulo, a próxima parada não será fácil. Você enfrentará a oposição novamente. Você encontrará mais aflições, mais testes. Acho a vida desse homem absolutamente incrível. Você pode imaginar isso? Paulo enfrentou problemas e aflições a cada passo. A esta altura você pode estar dizendo: espere um minuto. Você está falando sobre a vida de Paulo, não a minha. Ele foi designado por Deus para sofrer aflições. Eu não fui chamado para tal vida. Errado. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, verso 19. A frase muitas são as aflições se aplica não apenas a Paulo, mas também a nós. Adoramos ouvir a última parte deste versículo, mas também nos regozijamos na primeira parte. Quarto, verdadeiros crentes perseverando. A igreja do Novo Testamento nasceu em uma explosão de glória. O Espírito Santo desceu sobre ela com fogo e os primeiros cristãos falaram em línguas e profetizaram. O temor de Deus caiu sobre eles e sobre todos os que os viram, e multidões se converteram. Era uma igreja triunfante, sem medo de Satanás, irreverente para com os ídolos, indiferente a pragas ou perseguições. Era uma igreja lavada pelo sangue, vivendo e morrendo em vitória. Como a igreja sairá em sua hora final? Sairá como uma igreja gorda, próspera e egoísta? Será apenas um punhado de verdadeiros crentes se segurando, observando a morte e a apostasia corroê-lo como um câncer? A igreja dos últimos dias viverá com pavor e medo enquanto menos pessoas vencem o mundo? Com certeza haverá uma queda. Haverá enganadores ensinando doutrinas de demônios e até mesmo alguns dos eleitos serão severamente testados. Mas a igreja de Jesus Cristo não sairá com um gemido. Ela sairá vitoriosa, com alegria indescritível, navegando um rio de paz. Cada membro desta verdadeira igreja viverá e morrerá sem medo. Os crentes dos últimos dias serão tão fortes no Senhor quanto os primeiros cristãos. A igreja vai experimentar um derramamento imerecido de amor, misericórdia e bondade. Chegará em um momento de grande aflição, com ansiedade por todos os lados. Com benignidade eterna terei misericórdia de ti, diz o Senhor,
teu Redentor. A minha benignidade não se apartará de ti, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que se compadece de ti. Isaías 54, 8-10. Deus terá um povo vencedor. Um pai misericordioso atrairá seus filhos para si e redimirá multidões que lhe deram as costas. O que ele está dizendo à igreja, ele também está dizendo aos crentes individualmente. Esse é você? Você está passando por uma perturbação repentina e violenta? A promessa de Deus é para todos os que são lançados em uma tempestade. Ele decidiu encerrar as eras com uma poderosa exaltação de seu nome. Que demonstração de poder será! Amém.